Estamos nesse mundo para aprender e evoluir. E se existe algo que gera um despertar e um aprendizado de evolução, é a infertilidade. Quero me apresentar, eu sou Cleisiane, sou psicóloga e vivenciei a jornada de tentante sem sucesso. Eu identifiquei em 2017 um problema mecânico, como diziam os médicos, né? Um problema físico em mim que não permitia, na verdade, que as minhas trompas recebessem o espermatozoide, que elas fizessem a ponte para que esse espermatozoide chegasse onde ele deveria chegar. A curvatura das minhas trompas, elas eram acentuadas demais e isso fazia com que as minhas trompas se colassem, né? A abertura dela fecha e eu acabei identificando e sendo classificada como uma pessoa em processo de infertilidade. Isso num nível, num casamento de curto prazo, isso tem seus impactos, né? Mas o impacto maior, na verdade, é quando você tenta, quando você investe todo o dinheiro que você tem em tratamento e mesmo assim não funciona, não dá certo. Você faz tudo que dá certo, tudo que as recomendações que são feitas, os meus óvulos eram perfeitos, o embrião que foi gerado com o meu óvulo espermatozoide do meu marido também, e mesmo assim, tentando 5 vezes, eu não consegui engravidar. E o meu processo de despertar, ele não aconteceu quando eu tive o diagnóstico. Eu fui buscar as vias de medicina, continuei fazendo psicoterapia, na verdade eu tinha dado uma pausa e eu voltei a fazer terapia para enfrentar todo o processo que eu estava para poder enfrentar. E isso começou em 2017 e em 2018 eu fiz as fertilizações in vitro, fiz um processo que me gerou 3 tentativas e depois, em 2020, fiz mais 2 tentativas. Não tinha nada naquilo que a medicina trouxesse para mim que justificasse esse problema de eu não conseguir engravidar. Eu não tinha nem um diagnóstico de de dificuldade de engravidar sem causa aparente. Tinha causa, na verdade, das trompas, mas o restante estava tudo ok, e mesmo assim eu não consegui. E o que realmente me gerou o meu movimento de buscar novas respostas, de buscar caminhos por outras vias que não a medicina, foi realmente quando, no dia 31 de dezembro de 2020, eu tive o meu último resultado negativo, né, de fertilização in vitro. Foi muito doloroso, não consegui realmente ter uma virada de ano para 2021 com expectativas boas. Foi muito frustrante e aí o meu marido me falou, olha, vou esperar o seu tempo e quando você resolver a gente entra no processo de adoção, tá? E aí eu fui fazer meu tempo, processar o meu luto de que esse sonho se realizasse da forma com que eu esperava. Vivenciei esse luto, mas o que mais me permitiu fluir nessa jornada, ser persistente e mesmo sem resultados positivos, eu não desisti de estar viva, de querer seguir, foi o processo de autoconhecimento, foram as minhas buscas através de terapias holísticas, foram minhas buscas que trouxeram para mim o que eu vim fazer nessa vida, né? Em 2020 eu fiz uma formação da leitura do plano de alma e essa formação me trouxe muitas respostas. Eu entendi que algumas coisas que eu vivenciei na minha vida fecharam essas portas da fertilidade para mim, mas eu não tinha como saber disso. A forma com que eu lidei com algumas questões, o meu psicológico em si me levou para isso, né? Mas foi como uma reação para como tudo que eu estava vivenciando na minha vida, eu me sentia muito desamparada psicologicamente, emocionalmente em relação aos meus pais quando eu era jovem, quando eu era adolescente, eu não sentia que eles me entendiam. Então, a minha interpretação e a minha visão de mundo, ela foi muito direcionada
para me defender, e eu fiquei muito reativa a isso, né? E aí a leitura do plano de alma me fez olhar para minha infância, para minha adolescência, para o meu processo de desenvolvimento, permitindo que eu tivesse um pouco mais de compaixão também com os meus pais, que eu tivesse um pouco mais de... que eu não me culpasse tanto, porque não tinha como eu saber que aquilo tudo, como eu lidei com algumas questões, fossem afetar a minha fertilidade. Dentro do meu plano de alma, eu tenho uma energia, né? O plano de alma é uma técnica que traz as vibrações energéticas que a gente tem, que a gente recebeu para lidar nessa existência. A nossa alma nos propôs isso. E eu tenho uma energia que traz para mim a fertilidade, mas também infertilidade, dependendo de como eu conduzisse a vida, dependendo das escolhas que eu fiz, né? E isso realmente foi o que me provocou a buscar cada vez mais informações sobre mim, para entender se ainda tinha solução, se eu conseguiria reverter todo esse cenário, né? E a verdade é que o processo de fertilização in vitro, ele envolve muito dinheiro, a questão da fertilidade, dessa energia, tem uma questão de dinheiro também. Então, assim, a verdade, gente, é que não tem resposta pronta para quem vivenciou um processo desse, mas existe um caminho que a gente pode traçar, escolhas que a gente pode fazer para que a vida continue, para que isso não seja o motivo da gente desistir de tudo, porque aí dá vontade, a verdade é essa, dá vontade da gente fazer um reboot e começar de novo, né? Mas a gente até tem essa escolha, mas isso não era, nunca foi uma escolha para mim. Eu nunca quis recomeçar. Nunca quis recomeçar com outra pessoa, nunca quis tirar a minha vida, porque eu sei que isso é um presente e eu redirecionei toda a minha trajetória, toda a minha existência para esse processo de busca, de entender o motivo disso acontecer comigo. E aí eu fui continuando, né, no meu trabalho comecei a trabalhar como psicóloga, como terapeuta holística e continuei nos meus processos e aprofundando cada vez mais e trazendo coisas, inclusive acessando coisas de outras vidas, né? E entendendo que isso também me afetou nessa vida. Mas, de novo, se não tem como eu saber, não tem como eu evitar, né? E então a espiritualidade ela começou a vir para mim como uma resposta adicional ao meu processo de autoconhecimento. Começou a vir para mim como uma válvula de escape, como um conforto para que eu seguisse a minha jornada, para que eu seguisse existindo e para que eu não desistisse da minha felicidade, mesmo não conseguindo gerar um filho. Se você está vivendo um momento similar a esse, eu te falo, não desista de você. Não posso te falar, não desista do seu sonho. Eu posso te dizer, ressignifique esse sonho. Encontra outras vias de viver essa maternidade, porque no seu processo, enquanto você está tentando ser mãe, a gente percebe que essa energia maternal ela já existe na gente. Esse sonho ele ativa isso na gente, essa busca também. Mas é preciso que a gente se conheça e se aprofunde cada vez mais e abrace e conduza a nossa vida aceitando quem a gente é. Eu não aceitei o diagnóstico. Eu fui buscar respostas. Eu fiz o que na minha existência humana, eu pude fazer para conseguir gerar essa criança. Hoje eu tenho 43 anos, eu ainda não consegui. Eu estou na fila da adoção, já tem um ano, que também é algo que é um outro processo, é um outro reencontro de quem eu sou como mulher, como mãe. E o que a gente tem que fazer com nós mulheres, a gente dedica muito da nossa energia para outras pessoas, para os nossos maridos, para os nossos pais. A gente nutre o outro porque essa energia maternal ela tá assim, ó, na nossa pele.
A gente exala essa energia quando esse desejo é muito forte em nós. Mas a gente precisa, enquanto a gente vive esse luto, desse filho gerado, que não veio, a gente precisa se nutrir. Você, como mulher, precisa nutrir a sua essência feminina. Então, enquanto você vivencia, se você tem condições ainda de continuar tentando, se você ainda está numa idade fértil ainda, enquanto você passa por isso, não deixe de se nutrir, de se amar, de se cuidar, de se reencontrar e de se conhecer. Existe uma mulher incrível por trás dessa mãe não real mesmo, não construída, não material, vamos dizer assim, mas essa energia que está em você, ela pode vir à tona, mas você precisa reconhecer que essa energia está em você, você precisa reconhecer que você é essa mulher incrível e ninguém vai fazer isso por você, só você pode fazer isso por você. E eu entendo que a infertilidade é um chamado, é um convite ao casal para olhar para essas coisas. Mas a grande maioria das situações que eu vejo, que eu vivencio, de formações que eu fiz, a mulher precisa investir nela mesma, de fazer esse movimento muitas vezes pelos dois. Mas a verdade é que o autoconhecimento, o amor próprio, isso ninguém vai fazer por você, só você mesma. Então, enquanto curte essa jornada, enquanto continua tentando, não se abandone, se priorize e cuide muito, muito da mulher incrível que você é. E você vai se redescobrir nessa jornada. Eu falo isso por experiência própria. Por isso hoje eu me tornei uma psicóloga clínica. Quando eu tive o diagnóstico, eu trabalhava em RH. Mas quando eu conheci o meu plano de alma, quando eu conheci o meu potencial e eu via que naquele ambiente que eu trabalhava, eu não ia conseguir, pelo menos não rápido, eu já estava 7 anos na empresa, eu não ia conseguir recuperar todo esse poder, essa mulher incrível e mostrar isso para as pessoas e ter os resultados que eu queria. Eu precisei fazer isso por conta própria. Mas foi no meu processo de autoconhecimento que eu consegui confiança para poder fazer esse movimento e segurança para bater no peito e falar que eu amo essa mulher que eu sou hoje, mesmo sem filhos. E eu tenho hoje um casamento que ainda sobrevive a isso, que ainda anseia um filho e que luta por esse amor existir, porque um relacionamento, um casamento que supera uma crise da infertilidade é um casamento que precisa constantemente de conversas difíceis, que precisa constantemente de ser regado e nutrido com amor. Mas se você não está se nutrindo, se amando, como que você vai oferecer amor para esse marido? Se esse marido também não está se nutrindo, como ele vai te dar amor? Então, antes de tudo, é você por você mesmo. Porque quando você começa a transbordar amor por você, você consegue dividir esse amor com o seu companheiro e seguir uma vida feliz. Eu sempre quis postar esse vídeo aqui e compartilhar com mais pessoas a minha história. Eu sei que nem sempre eu consigo trazer cada detalhe porque eu demorei muito tempo para conseguir abrir isso para o mundo, porque foi um processo muito doloroso e eu percebo que nós que não conseguimos engravidar, vivemos uma dor que muitas pessoas não vão entender e não vão conseguir nos acolher. E eu sei disso porque eu compartilho isso com outras pessoas. E foram poucas as pessoas que me fizeram sentir acolhida, que me permitiram ser eu mesma, sem dizer, não fica assim. Sendo que a nossa emoção, a nossa tristeza, ela precisa ser sentida. Ela vai trazer pra gente
movimento, insights e reflexão, que são extremamente importantes para a gente escolher o próximo passo acertado. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui um comentário, me fala, para eu poder compartilhar mais da minha história, mais aprendizados que eu tive, para que você se sinta acolhida e talvez se sinta à vontade para me ter como sua psicóloga ou para compartilhar a sua história comigo também. Gratidão e beijos de luz para todas vocês. Se sintam amadas e acolhidas. Que o amor incondicional do Criador chegue até vocês e acolha a dor de vocês.